Pessoal, bom, segunda aula que a gente está tendo, a aula remota, a gente vai falar sobre operações com conjuntos. Vocês já estudaram isso também, é só a revisão. A gente vai falar sobre interseção. Veja aqui que eu já coloquei aqui já no material de vocês, aí vocês estão conseguindo ver. A gente vai trabalhar primeiro a interseção. Bom, o que é interseção? Interseção a gente faz um U de cabeça para baixo, um símbolo, né? O símbolo da interseção é esse símbolo de U de cabeça para baixo. O que significa interseção? Interseção de dois conjuntos. Lembra que o conjunto nada mais é que a gente representa por letras maiúsculas, né? Vocês estão vendo aí, conjunto A e conjunto B. E o que é o conjunto formado pelos elementos A e B? A gente vai observar que interseção, quando a gente vai falar, a gente vai representar, a gente não vai colocar lá A interseção B. A gente vai colocar esse símbolo aqui. E aí vocês vão observar a interseção B. A gente lê dessa forma, ou então a gente pode também falar A inter B, tá? Então a gente não vai ficar colocando, né, interseção, o nome interseção. A gente vai colocar sempre o símbolo, vocês têm que lembrar desse símbolo aqui, beleza? Esse símbolo de U de cabeça para baixo significa interseção. Mas depois, lá na frente, você vai observar que essa interseção, ele também representa uma letra chamada I, tá? A gente vai falar depois sobre isso, tá? Mas agora não, a gente vai, para não confundir vocês, a gente tem que lembrar que a interseção significa o quê? Significa todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Qual é um exemplo que a gente pode usar? Bom, eu vou colocar aqui na região, a gente vai usar o diagrama de Venn, tá? Para representar isso aqui. Mas eu posso também colocar números, né? Eu vou usar, por exemplo, deixa eu colocar aqui, para ser bem direto com vocês. Se, digamos que o conjunto A fosse representado por elementos 1, 2 e 3, por exemplo, digamos que esse conjunto aqui, o A, tinha esses três elementos. O B, digamos que o B tenha 3, 4 e 5. Pergunto para vocês, eu botei parecendo 6 aqui, né? Digamos que seja 6, 3, 4 e 6. Pergunto para vocês, tem algum elemento que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo? Ah, professor, tem sim. Tem o elemento número 3. O elemento 3, ele pertence tanto à letra A, ao conjunto A, quanto ao conjunto B. Vocês podem observar aí. E aí, pessoal, o que vai fazer, então, se eu colocar a representação A inter B? A inter B ou A interseção B desses dois conjuntos aqui vai ser o elemento número 3. Beleza? Eu representei por elementos, porque às vezes as pessoas não conseguem identificar. Mas a gente também pode representar por diagrama de Venn. Professor, como assim diagrama de Venn? Veja o círculo conjunto A e veja o círculo conjunto B. Quais são os elementos que possuem tanto em A quanto em B a região sombreada? Essa região sombreada aqui, veja que aqui, ó, esse meio aqui pintado são os elementos que possuem tanto em A quanto em B automaticamente. Aqui, ó, essa parte aqui é só a letra A. Aqui, ó, aqui é só a letra B. Beleza? Outra situação que pode acontecer que os elementos não têm nada em comum. Por exemplo, o conjunto A, digamos que o conjunto A, eu vou colocar aqui, ao invés de ter 1, 2 e 3, ele só tem 1 e 2. Digamos que o conjunto B continua sendo 3 e 4 e 6. Pergunto para vocês, o conjunto A tem elementos, digamos que não tem 3, tá, pessoal? Digamos que é 1, 2 e 0. O conjunto A tem elementos que possuem também no conjunto B? Não. Veja que não tem número 3 aqui, né, aqui em cima não tem número 3, não tem número 4, não tem número 6. Logo, os elementos de A só vão pertencer a A. Digamos que eu vou botar aqui 1, 2, eu vou colocar aqui 0. Não tem na letra B. Letra B só tem 3, 4
e 6. Logo, esse conjunto aqui, eles não têm interseção. Ou a interseção é um conjunto vazio. Se a gente for colocar, a gente pode colocar uma chave fechada para representar a interseção com B, tá bom? A gente pode colocar dessa forma também aí para representar que é um conjunto vazio, beleza? Bom, outra situação que pode acontecer é quando todos os elementos de B pertencerem a A. Como assim? Vou colocar um exemplo aqui. Digamos que A possua os elementos 1, 2, 3, 4. Bom, pronto. Digamos que B, deixa eu colocar aqui B aqui do lado, possua os elementos 3 e 4. Só 3 e 4. Pergunto para vocês, os elementos 3 e 4 possuem A? Sim, possuem A. Se eu for fazer a interseção de A com B, o que vai acontecer? A interseção de A com B vai representar o conjunto B. Vocês conseguem compreender isso? É 3 e 4, correto? Por que a interseção com A e B é 3 e 4? Porque todos os elementos que tem em B também tem em A. Logo, ele está dentro de A. Vejam aqui na representação do diagrama de Venn, eu posso colocar aqui o 3, o 4 aqui dentro, porque tanto está dentro de A, quanto ele está dentro de B. E eu vou colocar aqui A mais amplo, o 1 e o 2. Digamos que eles estão aqui soltos fora de B, mas lembrando que B está dentro de A, porque os elementos de B todos pertencem a A, beleza? Então essa representação de interseção pode acontecer dessas três formas aí que a gente representou. Vamos para frente. Reunião, a gente também pode colocar como união, tá? Só união, eu posso deixar união ou reunião, tá? Tem livros que falam reunião, tem outros que falam união, tá? Os dois são considerados corretos. E o símbolo, galera, a gente vai representar com uma letra U, bem parecido com a letra U. Esse é o símbolo da união ou da reunião, tá? Diferente da interseção, que é o U de cabeça para baixo, né? Então vamos lá, o que significa a união? É bem fácil, tranquilo para você entender. É tudo aquilo que está junto. Junta tudo, tudo. Professor, mas se os elementos forem iguais, você não precisa repetir. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí. Eu tenho 1, 2 e 3 para o conjunto A. Eu tenho o conjunto B só possuindo 3. União. Qual união? É 1, 2, 3, 3? Não, é 1, 2 e 3. Lembrando que o 3 pertence aos dois conjuntos, eu não preciso ficar repetindo, tá? Eu não preciso colocar 1, 2, 3, 3. Por quê? Porque o 3 já é um elemento, tá? Não vou colocar ele de novo duas vezes, tá? É a representação que você vê aí. Bom, a gente pode representar também por diagrama, tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos para você conseguir entender o que significa isso. O diagrama de Venn, como eu falei para vocês, o diagrama de Venn, ele é um desenho, um círculo, né? Veja aí. Digamos que a letra A, ao invés de possuir 1 e 2, vamos colocar aqui, ó. Digamos que A possua 1, 2, 3. B, digamos que B possua 3. Opa, 3. 4. Esse 3 está horrível, né? Deixa eu pegar a borracha aqui para a gente ganhar tempo, que talvez você não consiga entender, mas é porque eu estou usando o mouse também, pessoal, e aí você tem que me dar um crédito, tá? Digamos que você está fazendo números no mouse. Bom, 3, 4 e 5. Pronto. Veja que o conjunto A tem 1, 2 e 3 e o conjunto B tem 3, 4 e 5. O que faz quando eu faço a união desses dois? Eu vou representar assim, ó, a união de B. A união com B. Como é que eu faço para fazer a união com B? Basta eu colocar todos os elementos de A junto com o de B. Eu vou colocar 1, o 2, o 3 de A. Professor, eu repito de novo o 3 de B? Não, porque o 3 já está aí. Então coloco o 4 e o 5. Significa dizer que eu uni os elementos. Lembra que o 3 vai ficar aqui no meio. Se eu for colocar como um diagrama, o 1 e o 2 é só pertence a A. Então eu vou colocar o 1 e o 2 aqui.
letra B, na B, no conjunto B, eu vou colocar o 4 e o 5, tá? Pode colocar assim também. Eu estava colocando como vírgula, aqui no diagrama você coloca separado, né? Deixa eu pegar a borracha aqui de novo para você entender. E você não precisa ficar botando um vírgula, não. Você coloca os elementos separados aí no diagrama de Venn. O diagrama de Venn a gente coloca de outra forma, tá? 1, 2, o 3 está no meio, 4 e o 5 também está no lado de B. Só do lado de B, beleza? Apagando aqui, a gente pode também ver que a representação pode ser de outra forma. Se digamos que a letra A tenha 1 e 2, eu não vou colocar a chave aqui, porque fazer chave é complicado, né? Mas digamos que a letra A tem 1 e 2 e a letra B tem 3 e 4. Pronto, 3 e 4. Pergunto para vocês, quanto que vai ser a união B? A união com B? Vai ser 1, 2, 3 e 4. Mas vejam que ele não tem interseção, não tem número em comum entre eles. Então, basta colocar 1 de um lado, 2 do lado da letra A e 3 de um lado da letra B e 4 do lado da letra B. Vejam aí que não tem número de interseção, por isso que os círculos aqui não intersectam. Beleza? Existe a última situação, tá? Eu pegando os elementos, todos os elementos de B está contido em A, a gente pode colocar assim, tá? B sendo 3 e A sendo 2 e 3, tá? Isso aqui dentro de uma chave, tá, pessoal? É porque a minha chave para fazer com um mouse não é legal. A letra B tem 3, A tem 2 e 3, só que A sozinho só tem o número 2, beleza? Representei aí para vocês entenderem que a união também não tem dificuldade nenhuma. A gente vai falar então sobre diferença. O que é diferença? Diferença a gente usa um símbolo menos, é o símbolo da diferença. Quando eu coloco A menos B, aqui nessa situação de conjuntos, a gente vai falar que há diferença com B. O que é a diferença com B? É todos os elementos de A, tira o que tem em B. Ou seja, se eu tenho alguma coisa que possui em B, eu não posso usar. Exemplo 1, eu vou dar o exemplo aqui no diagrama de Venn. Veja aqui, digamos que aqui tenha 2. Vou colocar direto, tá, pessoal? O conjunto A tem 2, 3 e 4. O conjunto A tem 2, 3 e 4. Mas só tem na letra A o 2, porque o 3 e o 4 também pertencem a B. Digamos que o B, além de possuir 3 e 4, ele possui o número 5. Eu pergunto a vocês, qual vai ser a diferença de B? A diferença de B vai ser só o elemento número 2. Por quê? Porque o número 2 é o único elemento que possui apenas em A. É isso que você tem que entender. Pode existir também o caso de falar que o A tem 2, tem 3. Deixa eu colocar de outra forma. Eu falei para vocês aqui, eu estou colocando parecendo que fosse eu representando em chaves, mas aqui eu estou representando em diagrama de Venn. Tá? Ixi, peguei o marca-texto aqui rapidinho. O 2 e o 3. A letra B tem 5 e 6. Pronto, 5 e 6. Pergunto para vocês, existem elementos iguais? Tanto A quanto B? Não. Aí eu pergunto para você, qual vai ser a diferença? Bom, os elementos de A. Só os elementos de A. Quais são os elementos que só possuem A? O 2 e o 3. Então, se eu colocasse a diferença de B, ficaria só os elementos de B, ou só os elementos de A região pintada. Por isso que é 2 e 3. Aqui, ó, só o 2, a região pintada. E a última situação, eu posso representar aqui, ó, a diferença de B. Digamos que todos os elementos de B possuem A. Digamos que a letra A, o conjunto A, né, possui 3 e 5. Além de 6 e 7. 3, 5, 6 e 7. Só que B também possui 6 e 7. B só possui 6 e 7. A pergunta é, quais são os elementos que a gente vai representar se falar que a diferença B, A menos B, qual vai ser os elementos? O 3 e o 5 apenas. Por isso que essa região é a região sombreada, beleza? Então a gente falou sobre diferença aí, a gente vai falar rapidinho também sobre complementação. A complementação é um símbolo de C, ó, é um C, a gente representa com um símbolo bem grandão da letra C, e aí a gente vai colocar, considerando dois conjuntos, A e B, tais que A
contido em B, chama-se A complementar. Isso aqui é um C de complementar, tá, pessoal? A complementar B, isso aqui, né, esse símbolo está errado, tá? Que ali é um símbolo de contido, mas aqui é um C complementar. Chama-se complementar de A em relação a B o conjunto B menos A. Toda vez que você for observar, falar A complementação B, ou então B complementação A, lembre-se que você pega o primeiro, coloca lá na frente, e aí você tira, usa como diferença. Como assim? Digamos que tem aqui, ó, A complementação B. Professor, mas eu não tenho um conjunto. Nós vamos usar aqui o conjunto A, o conjunto A é 3 e 5, e o conjunto B é 6, 3 e 7. 3 e 7. Pronto. Pergunto para vocês como eu vou representar a complementação B. Basta eu pegar a letra B, ele vai vir para frente, para a primeira parte, e tirar a letra A. Ou seja, o que é B menos A? B menos A é todos os elementos de B sem a letra A. Só os elementos de B. Quais são só os elementos de B? Professor, 3 é elemento de B só? Não, 3 tem tanto em B quanto em A. Qual é só o elemento B? É só o número 7. Então, o elemento de complementação B menos A é a mesma coisa de falar que é A complementação B. Tá? Então, toda vez que falar de complementação, você vai inverter. Você vai pegar o último, vira primeiro, o primeiro vira o último, e aí você, ao invés de usar complementação, você usa diferença. E aí você resolve a questão. Beleza? Não tem dificuldade. O último vira primeiro. O primeiro vira o último. E aí, complementação vira diferença. Beleza? Você sabe o que é diferença? O primeiro conjunto é só os elementos do primeiro conjunto. Quais são os elementos do primeiro conjunto? O número 7. Por isso que a gente representou aí direitinho. Beleza? Eu vou colocar. Tem um diagrama também. Deixa eu apagar aqui para vocês verem em forma de diagrama. O diagrama, se eu falar, por exemplo, eu posso representar também dessa forma, tá, pessoal? Interessante aí colocar. Se eu falo A complementação B, eu coloco a letra A embaixo, a letra A em cima e B embaixo. Estou falando que é representar B menos o A. Ou seja, só os elementos de B. Digamos que aqui a gente usou o número 7, né? Aqui só tem o número 7. Beleza? Porque o 3 está em comum entre eles. Beleza? Tranquilo? É isso aí, tá? Pronto, pessoal, vamos voltar aqui então. Veja que tem uma pergunta bem simples aqui. Eu vou colocar só para vocês verem. Deixa eu colocar uma caneta aqui. Se está em vermelho, não vou colocar em vermelho, né? Para não ficar com a mesma cor. Mas veja que a gente vai só ler o exemplo aqui, porque a gente já representou só essa parte aqui. Ó. Num grupo de motorista, há 28 que dirigem carro, 12 que dirigem moto e 8 que dirigem carro e moto. Quantos motoristas há nesse grupo? Quantos só dirigem carro? Pessoal, eu vou mostrar para vocês uma forma de representar isso aí. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que eu vou pegar sempre uma representação A união B, porque é o total. Ele está perguntando quantos motoristas há nesse grupo? O total. Quantos de motoristas? Digamos que os motoristas de carro a gente vai chamar de A. Motoristas de moto a gente vai chamar de B. Tá? Ah, professor, moto a gente fala que é piloto. Enfim, vamos representar aí. A união B. A é carro. B é moto. Pergunto para vocês, quantos juntando um A com B vai dar o total de motorista que está perguntando. Então, essa primeira pergunta aí, basta você usar essa ideia. Eu vou usar a caneta vermelha aqui, que eu não estou conseguindo enxergar isso aqui. A gente vai representar a união de B para encontrar esse resultado. Quantos motoristas há nesse grupo? Bom, para representar isso, basta eu pegar os elementos de A mais os elementos de B menos a interseção entre os dois. Beleza? Sempre você vai fazer dessa forma para encontrar o resultado. É um jeito de encontrar. Tá? Então, eu não sei o total
A união de B. Então, vou deixar do jeito que está. A união de B. Eu não sei ainda. É a pergunta que ele está fazendo. Quantos motoristas de carro tem? Ele fala aqui, ó, 28 dirigem carro. Então, vou colocar aqui, ó, 28. Quantos pilotam moto, né? Tá correto. Tem gente que vai falar aí, professor, não existe esse negócio de dirigir moto. É uma forma também, é uma expressão que a gente não usa, né? Mas vamos colocar aí, 12 dirigem moto. 12 menos. Quantos dirigem carro e moto? A interseção entre eles, porque os dois juntos não fazem ao mesmo tempo, tanto dirige carro quanto moto, são 8. Então, basta colocar o número 8 aqui. Então, 12 menos 8, você pode colocar assim também, ou então somar 28 mais 12, 40, menos 8, 32. Então, a união de B, ou seja, todos os elementos, ou seja, todos os motoristas são 32. Professor, tá fácil demais? Tá, né? Tranquilo, né? Aí, outra pergunta que é mais fácil ainda. Quantos só dirigem carro? Bom, se você sabe que tem 28 que dirigem carro, 28 menos 8. Por que 28 menos 8? Porque 8 dirigem os dois. Então, 28 menos 8 dá quanto? 28 menos 8 dá 20. Então, você sabe aí a segunda resposta. A primeira é 32, quantos motoristas há? E a segunda dá 20, beleza? A gente usa sempre essa expressão aqui, tá? Essa expressão aqui, eu já apresentei para vocês, essa relação a gente já colocou, essa forma, tá? Bom, pessoal, por representação de diagrama de Venn, a gente pode colocar assim, um círculo, né? Representando o diagrama de carro, o outro círculo representando o diagrama de moto, e faz a interseção entre eles, porque existem 8, tá? No total de carros são 20, só que eu tenho que tirar os 8. Então, são 28, né? Tirando 8, vai ficar 20 aqui. E lá ele fala também que existem 12 que dirigem moto, mas eu tenho que tirar 8, né? Então vai ficar quanto? 4 aqui, tá? Aí você soma 20 mais 8, 28 mais 4, 32 é o total aí, tá? Então 32 é o total, dá para representar dessa forma também por diagrama de Venn, tá bom? Mas eu gosto de usar esse princípio, como mostrei para vocês, o princípio da inclusão e exclusão. Eu usei a fórmula simples, essa aqui é o número de elementos de A união de B, o número de A mais o número de B, menos a interseção. Se tiver 3 conjuntos, ou seja, motorista de carro, motorista de moto, motorista de caminhão, existem 3 conjuntos, aí você representa por essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula eu não vou adiantar, eu vou adiantar a união de B, A, união B, união C, 3, digamos que o motorista de caminhão dirige tanto o caminhão, quanto o carro, quanto a moto, os três automóveis juntos. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que usar a quantidade de carro total, quantidade de moto total, quantidade de caminhão, aí menos a interseção, menos o carro com moto, menos o carro com caminhão, menos a moto com caminhão, e aí você vai somar a interseção dos 3, tá? Eu não vou explicar isso aqui porque vai demorar. O que vai acontecer? Essa é uma expressão, a gente vai representar depois. Acho que na atividade não tem essa representação com 3 conjuntos, mas é você memorizar essas fórmulas aí. A primeira é bem simples e a segunda é um pouco mais complexa, mas dá para usar também, que vai resolver, vai facilitar muito a sua vida. Eu prefiro usar essa do que o diagrama de Venn, tá? Mas aí você usa da forma que você quiser. Bom, eu vou mostrar para vocês aí 2 questões. A primeira questão aí é uma questão de concurso, tá, pessoal? É muito interessante isso, porque esse assunto é do primeiro ano, mas é um assunto que volta e meia passa no concurso. IBFC 2017, esse concurso da Embasa, né? Todo mundo sabe que é Embasa. O concurso da Embasa aconteceu e teve a questão sobre o nosso assunto de a gente está estudando de conjuntos. Veja aí, uma pesquisa sobre a preferência entre 2 candidatos, 48 votariam no candidato A. Pessoal, professor, eu posso fazer o diagrama ou outro? Tanto do jeito que você quiser. Eu vou usar outro rapidinho aqui,
de inclusão que eu acho mais fácil, tá? É mais tranquilo, porque eu sei que é A mais B menos A interseção com B, tá? É muito simples aqui, tá? A interseção, não é diferença não, eu botei diferença. Deixa eu apagar aqui, passar uma borracha para vocês não esquecerem, que é a diferença, tá? Eu estava representando diferença, mas é a interseção, tá? Então vamos lá, a união de B, ele está perguntando o seguinte, olha só. 48 votariam no candidato A. Então, vou colocar 48 aqui. Estou tirando as informações que estão falando, tá? 63 votariam em B. Mais 63. 24 votariam nos dois. 24, ó, nos dois para interseção. Lembra? Menos 24, então. E 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Então, 30, pessoal, tá fora. 30 eu vou colocar depois, tá? Porque 30 não vota nem em A, nem em B. Aí ele pergunta, se todas as pessoas responderam a única vez, então o total de pessoas entrevistadas. Pessoal, o total é a união B mais as 30 que estão de fora, tá? E a gente sabe que não votou nenhum dos dois. Pensa, 24 menos 48 dá quanto? Dá 24. Correto? Aí 24 mais 63, basta você fazer uma somazinha rapidinho aqui, ó. 4 mais 3, 7. 2, né, que é 24. Aí 2 mais 6, 8, dá 87. Professor, tem um bocado de gente que ia marcar essa questão aqui, ó. E aí errar. Porque a união de B, verdade, vai dar 87. Mas a gente tem que lembrar uma coisa. A gente tem que lembrar que eu tenho que somar com 30, porque tem 30 pessoas aí que não votam nenhum dos dois candidatos. Então, basta repetir o 7. 8 mais 3 dá 11, dá 117. Alternativa correta, letra A. Beleza? Eu acho que essa questão eu coloquei lá na atividade e eu peço para vocês fazerem aí e responderem. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. Essa também eu acho que eu coloquei na atividade. É vocês assistirem o vídeo para entender e depois fazer direitinho lá no seu caderno e mandar para nós por foto, tá? Se você quiser também, eu acho que dá para fazer, acho que coloquei lá a opção de você fazer digitando, só que dá um trabalho da pega, não sei, encontrar uma forma, dá para fazer também por caneta, como eu estou usando aqui com vocês, tá? Então vamos lá, olha só, considerando os conjuntos finitos A e os conjuntos finitos B, esses dois aqui, assina a alternativa incorreta. Vamos colocar a incorreta, pessoal. O que é incorreta? A que não está certa, tá? Bom, a incorreta, o que você vai fazer? Você vai procurar a alternativa que está errada. Vamos ver se a primeira está certa. Algum elemento de A é elemento de B? Essa informação está correta? Se está correta, a gente não vai marcar ela. Bom, veja que A tem 1, está em B. Então, algum elemento de A é elemento de B. Essa é a verdade. Então, eu já não uso ela como resposta. Há elemento de B que não é elemento de A? Pessoal, veja que o 6 aqui não é elemento de A. Então, correto essa questão também. Há pelo menos um elemento de A que não é elemento de B? Pelo menos um elemento de A que não é elemento de B. Ó, tem pelo menos um que não é de B. Então, correto essa alternativa também. Há no mínimo 3 elementos de B que não são de A. Elementos de B que não são de A são 2, ó, pessoal. São o 5 e o 6, não 3. Então, a alternativa incorreta é a alternativa D. Eu vou só marcar a letra D. Beleza? Pessoal, eu coloquei outra questão de concurso aqui, para você ver, que eu vou usar também de novo, aquela representação, ó, aquela representação de inclusão, que é muito fácil. A união B é igual a mais B menos a interseção deles dois, tá? A interseção B. Ó, veja que é muito simples fazer essa questão. Uma pesquisa verificou que das pessoas consultadas, 100 liam o jornal A. Eu vou colocar 100 na letra A. Mais 150 B. Então, 150 na letra B, no conjunto B.
menos, porque 20 li os dois, então os dois é interseção. Menos 20 li os dois. E 110 não li nenhum dos jornais. Eu vou colocar 110 aqui para fora, porque 110 não lê nem A nem B. Então vou botar ele lá embaixo. Aí o que acontece? Quantas pessoas foram consultadas? Ele está perguntando o total. Mas o total, a gente sabe o total só de A com B é a união de B com A. Esses dois aí, de A com B. Ou B com A, tanto faz. Bom, 100 mais 150 dá 250. Menos 20 dá 230. Ou seja, eu sei o total de pessoas que lê tanto o jornal A quanto o jornal B. O total é 230. Aí uma galera, como eu falei lá na questão anterior, ia marcar essa questão também aqui. A letra B. Mas está errado porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acrescentar essa galera aqui, porque essa galera aqui foi consultada também. E aí basta você somar mais, no celular começou a tocar na hora da aula, mais mais 110, vai dar o quê? 340, beleza? Então a alternativa correta é a alternativa C. Bom, outra questão, pessoal, que eu vou fazer aqui, deixa eu apagar esse slide, a gente já encontrou a letra C, essa aqui que é rapidinho para a gente terminar a nossa aula. Bom, a gente vai fazer aqui a questão número 2. Ele pede o quê? Ele pede para você representar a diferença B. O que é a diferença B? Só os elementos em A. Quais são só os elementos em A? Só os elementos em A, o zero. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa letra A. Pessoal, vou fazer um desafio para vocês para a gente terminar a nossa aula. A gente vai ver os relógios aí e aí você vai responder lá na plataforma, tá? Aí você pode colocar lá depois da atividade o desafio aí. Qual é a hora do relógio? Quanto que vale? Que horas são, tá? Aí você vai observar aí, ver se você consegue identificar, ver se você é bom em resolver problemas, tá? Qual é o relógio? O relógio 5 aqui, ó. Qual é a hora desse relógio aqui, ó? Quanto que vale, tá? Segue a sequência aí, 1, 2, 3 e 4, você vai resolver esse problema, tá bom? E aí você vai fazer lá na nossa aula. Grande abraço e tira todas as dúvidas lá amanhã.